Fala pessoal, beleza? Otávio aqui. Hoje eu vim aqui trazer mais um vídeo para complementar o projeto antirracista que a escola vem promovendo nos últimos tempos, nas últimas semanas. Vem a convite do professor Vanderlei de História, junto do meu amigo Lucas, que já vai estar aparecendo aí. Eu acho que para começar a nossa discussão, eu gostaria de trazer alguns dados para a gente começar a construir um pensamento. As fontes que eu tirei aqui são das últimas pesquisas do IBGE, ano de 2021, 22, 23. E segundo o Instituto de Pesquisas aqui do país, cerca de 54% das pessoas, mais do que a metade, se considera preta ou parda, ou seja, formam maioria no país. Mesmo formando maioria no país, a gente tem outros dados. Segundo um estudo, com relação ao analfabetismo, a população negra sofre 2 vezes mais que a população branca aqui do país. Ou seja, apesar de tudo, ainda assim, a população negra é que mais sofre com a taxa de analfabetos no país. Outra taxa que assusta é a estatística dos piores e melhores empregos no país. Cerca de 65% dos empregos de nível superior são ocupados por pessoas brancas. E o que eu acho que mais choca em tudo isso é relembrar o primeiro dado. A população negra forma a maioria no país. É fato que os negros eles ocupam as piores posições em qualquer gráfico que aponte uma melhora de vida pessoal. Diversas vezes a gente vê propagandas de políticas que promovem soluções individuais para problemas coletivos como esse. Caso o negro queira sair da pobreza, é só ele começar a investir. Beleza, talvez isso seja uma solução para um problema individual. João é negro. João começa a vender bolo de pote. João fica muito rico com os bolos de pote. A história é muito linda, só que isso não acontece sempre. Isso quase nunca acontece. Porque esse caso que eu citei é um caso individual do João e não de toda a população negra. A gente não pode julgar um todo por um. A gente tem que atacar a raiz do problema, que foi todas as mazelas e escórias da sociedade que a escravidão deixou para nós. A gente também tem que tomar cuidado com discursos como o racismo acabou. Será que acabou mesmo? A população preta é maioria no país. A população preta é recordista em analfabetismo. A população preta é recordista em piores empregos, em piores salários. Então a gente pode dizer mesmo que acabou? Continuando a linha de raciocínio, vou ler aqui para vocês um trecho do livro Quarto de Despejo, de Maria Carolina de Jesus. Em 1948, quando começaram a demolir as casas térreas para construir os edifícios, nós, os pobres, que residíamos em habitações coletivas, fomos despejados e ficamos residindo debaixo das pontes. É por isso que eu denomino a favela é o quarto de despejo de uma cidade. Nós, os pobres, somos os trastes velhos. Nesse trecho, é possível observar que Maria Carolina de Jesus, assim como muitos negros, foi uma vítima do racismo estrutural presente. Ocorreu esse processo da abolição, mas ao mesmo tempo, os negros foram jogados às margens, foram marginalizados, foram colocados nos piores ambientes, nos piores lugares. E isso se perpetua até a nossa atual realidade. E aos pretos e pretas, eu peço, a ancestralidade de vocês pede, para que vocês, é você gostar de si mesmo, é você gostar de seus traços, é de você carregar em si próprio toda a autoconfiança, toda a autoestima que um dia te roubaram. Então a gente conclui que o racismo estrutural, ele não se trata nada mais do que as estruturas que a sociedade criou durante a escravidão que ainda perpetuam aqui. Então aquela estrutura criada de que o negro ele deve servir, de que ele deve ficar calado, de que ele não deve se expressar, de que ele é inferior, ainda se mantém na sociedade. Todas essas estruturas criadas durante um período se mantêm na sociedade. Isso faz com que isso seja um racismo estrutural, seja uma estrutura, uma coisa consolidada, que a gente tem que quebrar, a gente tem que bater, tem que aparecer na mídia. A gente sabe, por exemplo, que o negro, quando ele se expressa, quando ele fala, quando ele bate, ele não é bem-vindo, ele não é bem visto. O negro, ele deve servir, o negro deve ficar calado e deve ser omisso aos brancos. A gente tem um exemplo claro, como o Vinícius Júnior, grande jogador, excelente no que faz. Foi completamente injustiçado no prêmio da France Football. Isso por quê? Porque ele jogou menos bola do que o Rodri.
Nem você acredita nisso, amigo. A questão é que ele bateu no racismo enquanto jogava pela Espanha. Sempre fez questão de aparecer na mídia e dizer que era contra, que ele era o algoz dos racistas, que ele era a pedra no sapato dos racistas. E logo ele, por coincidência, perdeu a bola de ouro para uma pessoa branca. Talvez se o Vinícius Júnior fosse mais quieto, talvez se o Vinícius Júnior não falasse demais, talvez se o Vinícius Júnior não jogasse demais, talvez se o Vinícius Júnior não se expôs demais, talvez se o Vinícius Júnior não batesse demais, viajando demais, e assim não dá mais. Mas ele joga demais, dança demais, e canta demais. É bonito demais, tá se unindo demais, planejando demais. Assim tudo vai passar no vídeo. ele teria ganho o Ballon d'Or, mas no final das contas, ele é só mais um neguebinha. Bom, é dessa maneira que eu me despeço aqui do vídeo. Gostaria de agradecer aqui a participação do meu amigo Lucas, de todas as pessoas que incentivaram a produção desse vídeo. Nos vemos numa próxima. Até mais.